Saudações, queridos irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quero convidar a si que ainda não é inscrito no canal para que possa se inscrever e ativar o sino de notificações e poder também compartilhar este vídeo para juntos trabalharmos para o breve retorno do nosso amado Jesus Cristo. Esta é a nossa maior e bendita esperança, o breve aparecimento de Jesus Cristo nas nuvens com poder e grande glória. Assim sendo, queridos irmãos, nós hoje faremos um estudo com o tema A Verdade sobre a Morte. Bem sabemos que este é um tema que tem levantado diferentes opiniões, porque uns acreditam que na ocasião da morte a pessoa pode ir para o céu diretamente ou para o inferno, dependendo das suas obras. Mas nós vamos ouvir de acordo com as Santas Escrituras, porque a Bíblia em Isaías 8:20 é-nos dito nas seguintes palavras: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. Então, ainda que as pessoas acreditem que quando alguém morre vai diretamente para o céu, se a Bíblia não fala disto, há engano. Então, alguns também que acreditam que quando alguém morre vai para o inferno, se a Bíblia não fala disso, não endossa, esta realidade também é o engano. Então, querido irmão, eu quero convidar a si a juntar-se comigo nesse estudo para ouvirmos o que a Bíblia tem a dizer sobre a morte. A verdade sobre a morte, para onde é que vão as pessoas quando morrem? Esta é uma realidade, é uma questão já levantada há muitos anos atrás. Muitos buscavam entender o que acontece na ocasião da morte. Diz-nos claramente a palavra de Deus, porque o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, assim que os nossos primeiros pais caíram em pecado, então a morte passou de um só homem para todos, porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Assim sendo, amigos, nós precisamos compreender o que diz a Santa Escritura, o que diz a palavra de Deus, para que não caiamos nos enganos de Satanás como muitos têm sido enganados. Venha comigo para o livro de Gênesis, capítulo 2, versos 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Queridos irmãos, o homem não possui uma alma. O homem é uma alma vivente. Ou seja, ao fazer Deus, o homem, com o pó da terra, ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, o homem não possui uma alma. A junção daquele boneco feito de barro, com o sopro de Deus em suas narinas, o homem torna-se alma vivente. É isto que a Bíblia nos diz, queridos irmãos. Então não existe a possibilidade de que o homem, depois da morte, viva. Por que razão? Porque o fôlego, que é o espírito, volta a Deus, que o deu. E o pó volta à terra, assim como era. Então nós temos o corpo, mais o fôlego, que é o espírito. Isto é igual à alma vivente. A junção do corpo e o espírito, isto dá aquilo que nós chamamos de alma vivente. Então, o corpo, sem o espírito, não há vida. Ou seja, na ocasião da morte, o espírito volta a Deus que o deu. Então, o corpo entra no estado de decomposição, voltando ao pó, como era no princípio, quando Deus fez o homem. Tanto os animais, bem como o ser humano, o fôlego de vida está em seu nariz. Ou seja, se as pessoas acreditam que na ocasião da morte o homem vai para o céu, seria também coerente pensarem que todos os animais, na ocasião da morte, tenham que ir para o céu, porque os homens foram feitos de pó da terra. Os animais, idem, foram feitos também com o pó da terra. E ambos têm o mesmo fôlego, ambos têm o mesmo espírito. Qual a diferença então nas criaturas de Deus, tanto o ser humano bem como os outros animais? É que o homem é o único ser que foi feito segundo a imagem e semelhança. Mas a composição é igual. O homem foi feito de pó da terra, os animais também foram feitos de pó da terra. Por isso João nos diz, enquanto existir fôlego em meu nariz e alento, eu viverei. Porque ele reconhece que a vida está no sopro de Deus, que Deus deu o homem para que ele tornasse alma vivente, conforme vimos em Gênesis capítulo 2, versos 7. Então, isto, queridos irmãos, se nós não compreendemos, é o que faz com que Satanás consiga levar muitas pessoas ao engano, ao erro. Assim ele enganou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e ele tem continuado enganando tanta gente. Mas se nós formos a ver, no hebraico, a palavra sopro ou ar é nefesh,
ok? E em grego, pneuma. Então, em grego, fica claro para nós, quando alguém tem problemas respiratórios, nós dizemos que tem pneumonia. A Bíblia ensina que o homem é uma alma vivente. E a alma que pecar, esta morrerá. Então fica claro que a alma é mortal, não é imortal como muitos têm dito. Infelizmente, é isto que é ensinado nas faculdades, é ensinado nas escolas, desde o ensino primário, o ensino secundário, até a universidade. Muitos estão repetindo o engano de Satanás, o veneno da serpente, fazendo crer que a pessoa, quando morre, vai diretamente para o céu ou para o inferno. Mas não é isto que a Bíblia diz, conforme estamos a ler aqui. O homem foi feito do pó da terra e Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. No livro de Gênesis, capítulo 2, verso 8, é-nos dito que então o Senhor plantou um jardim da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, este homem que foi formado por Deus foi dado um jardim. Deveria lavrar e guardar esse jardim. O que significa, o homem deveria estar atento, porque Satanás andava em derredor para poder lhes enganar. Satanás não veio aos nossos primeiros pais dizendo que eu sou um anjo caído, eu sou Lúcifer. Não, ele usou uma serpente. Então Satanás engana as pessoas usando o mesmo método do passado. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Isto contradizia diretamente aquilo que Deus disse a Adão e Eva. No dia que comerdes desta árvore, certamente morrereis. E Satanás disse, não morrereis. O livro de Jó nos diz, tal como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa. Está claro aqui? Todo aquele que desce à zona do silêncio, todo aquele que desce à sepultura, assim como a nuvem se desfaz e passa, também é este que desceu à sepultura. Jamais retornará, jamais voltará à sua casa. Então, aqueles que têm avistamento dos seus antequeridos, os seus familiares, são demônios, não são aquelas pessoas. Assim como Satanás não veio dizendo que era Satanás, mas ele usou uma serpente, então os demônios, inclusive o próprio Satanás, aparecem a essas pessoas. Mas quem morreu, queridos irmãos, jamais voltará, jamais retornará, porque o pó torna-se pó, como era no princípio, e o fôlego de Deus, que é o Espírito, volta a Deus. Está claro, a alma que pecar, esta morrerá. O homem não possui uma alma, porque o homem é uma alma vivente. Podeis ler novamente em Gênesis capítulo 2, versos 7. Avançando, queridos irmãos. Eclesiastes capítulo 9, versos 5, lemos: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles de ir diante recompensa, porque sua memória ficou entregue ao esquecimento. Continua a palavra de Deus dizendo, tanto seu amor como seu ódio, a sua inveja, já pereceram. Nem têm eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Então os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem o seu ódio, nem o seu amor, nem a sua inveja, tanto os seus pensamentos, tudo já pereceu juntamente com eles, porque voltaram a tornar-se pó. Em Salmos 146, de 3 a 4, não confieis em príncipes, nem em filho de homens, em que não há auxílio. Por que razão? Sai-lhes o espírito e volta para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Sai-lhes o espírito, ok? E volta para a terra, assim como era o homem. Então, naquele mesmo dia, perecem todos os seus pensamentos. Então fica claro, queridos irmãos, não há vida após a morte. Temos que crer no que diz a palavra de Deus, não naquilo que dizem os homens. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 até 18, Paulo, querendo confortar os tessalonicenses que se debatiam, porque uns acreditavam na ressurreição e outros não criam na ressurreição, então Paulo escreveu esta carta para eles, para lhes confortar e também confortar a nós, para que saibamos a verdade sobre a morte, o que acontece na ocasião da morte, para onde é que vão os mortos. Então Paulo escreveu isto, queridos irmãos, vamos prestar atenção. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Então fica claro que ninguém foi para o céu.
não estamos à espera da volta de Jesus. Os que morreram aguardando a volta de Jesus não foram para o céu, mas que aguardam um momento especial. Por isso estão dormindo. Paulo usa a palavra morte aqui como um sono. Eles estão dormindo. Então nem nós seremos os primeiros a ir para o céu, nem eles foram antes de nós. Mas eles estão dormindo, eles estão no pó da terra. Mas o que vai acontecer, queridos irmãos? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está claro? Os que morreram em Cristo é que vão ressuscitar na ocasião da segunda vinda de Cristo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós seremos arrebatados juntamente com eles. Quais eles? Os mortos que ressuscitaram primeiro, porque morreram em Cristo Jesus. Amém? Então esses, ao ressuscitarem, juntamente conosco, os vivos, na ocasião da vinda de Jesus, seremos unidos para subir e encontrar o Senhor nos ares. E ali iremos para o céu para um período de 1000 anos. Esta é a grande esperança, queridos irmãos. Então não existe vida após a morte. Mas nós temos que viver, ok? Guardando os mandamentos de Deus, tendo a fé em Jesus, crendo na lei e nos testemunhos. E se porventura virmos perder a vida neste mundo, mas se morremos por Cristo, temos a garantia da ressurreição. A ressurreição para a salvação é a primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios para a destruição do fogo eterno, o fogo preparado para Satanás e seus anjos. Mas todos aqueles que não aceitarem Jesus também queimarão com este fogo. Vamos ler o último texto, queridos irmãos. Ainda em 1 Tessalonicenses 4,18 é nos dito: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.